A gente está tendo a alegria de receber, nesse momento trágico e triste, mas a alegria de termos um dos especialistas, reconhecido professor aí em gestão de crise, é o professor João José Forni. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado por abrir um espaço aí na sua agenda para conversar com os ouvintes aqui de Natal, de todo o Rio Grande do Norte, em particular sobre esse tema que o senhor conhece tão bem, gestão de crises. O Flamengo demorou muito, professor, já ao cumprimentar e abrir os microfones para o senhor fazer essa indagação. O Flamengo demorou demais a dar um posicionamento, agora há pouco soltou uma primeira nota oficial. Como é que o senhor vê essas questões todas? Boa tarde a todos, aos ouvintes, a você. É importante o que você chamou a atenção. Nessas ocasiões de crise, quando acontecem tragédias ou fatos desagradáveis, negativos para uma organização, não importa se é uma empresa, se é governo ou se é uma equipe de futebol, o posicionamento da organização é muito importante. O que faltou no início da manhã? Porque nós ouvimos a notícia por meio de rádios, pela televisão, ficamos sabendo do acontecimento, mas as pessoas precisam saber qual é a posição de quem que mandava naquele alojamento, né, no caso o Flamengo, e saber o que ele tem a dizer até aquele momento. Eu vi alguns argumentos, inclusive nas redes sociais, quando eu critiquei o fato de o Flamengo não ter se posicionado até 10 horas da manhã, 5 horas após o fato ter acontecido, e algumas pessoas reagiram assim: vocês estão preocupados, a mídia está preocupada com coisas, eles estão cuidando das vítimas da tragédia. Todas as organizações, quando tem acidentes desse tipo, claro, a primeira coisa, vamos cuidar das vítimas e de quem foi afetado pela minha crise. Mas a opinião pública precisa saber o que você tem a dizer sobre o que aconteceu. Então é um fato muito importante que você chamou a atenção. Perfeito. Professor, a gente se confronta aí com essa notícia ainda sofrendo por tudo que aconteceu lá em Minas Gerais, lá em Brumadinho. E também houve muitas críticas da maneira como a Vale se postou aí, inclusive com linguagem. Um advogado chegou a falar algo, o porta-voz falava outra coisa. Enfim, como é que o senhor analisa também essa questão da Vale, que só tem, quando a gente para pensar, só tem 15 dias? Sobre a Vale, tem uma coisa interessante. Quando aconteceu a tragédia, pouco tempo depois, o presidente da empresa gravou um vídeo e logo em seguida ele foi para uma entrevista à imprensa. E isso foi muito importante. Verdade. Diante da magnitude da crise da Vale, que não se compara em números de vítimas ao que aconteceu com o Flamengo. E não importa, inclusive, quando se fala em vítima, o número de vítimas. Uma pessoa morta é uma crise grave para uma empresa. Uma pessoa, 10 pessoas ou 200 ou 300 pessoas. A dimensão da crise na morte, ela não tem como se medir. Não importa. No caso da Vale, o presidente, vamos dizer assim, ele foi para frente e disse: olha, eu estou assumindo a responsabilidade por que aconteceu. É claro que é uma crise da Vale muito grande para a gente fazer uma análise aqui, inclusive rápida, mas de qualquer forma, no início, né, esse posicionamento do ponto de vista da comunicação, no caso da Vale, eu achei correto. O problema da Vale é que a crise é tão grande, né, tão grande, que o fato depois começa a ser questionado do ponto de vista do gerenciamento de risco. E aí diz o seguinte: não poderia ser previsto, como aliás a crise do Flamengo está começando a ser também analisada sob esse prisma, o gerenciamento de risco. Poderíamos ter evitado? Claro que poderíamos. No caso do Flamengo, os bombeiros acabaram de dizer no Rio de Janeiro que não havia nenhuma licença para aquele alojamento funcionar e provavelmente não tinha nenhuma prevenção de incêndio, né? Nós poderíamos até discutir aí depois, outra hora, se poderia o gerenciamento de risco ter evitado o incêndio ou a explosão especula-se de um aparelho de ar refrigerado. Isso. No caso da Vale, o problema que surge agora é quanto ao gerenciamento de risco.
se a barragem estava ou não com ameaça, se os aparelhos que estavam lá medindo o perigo da barragem romper, se eles teriam sido monitorados corretamente. Então começa a abrir um leque na discussão da crise, né, que você vai levar provavelmente muito tempo para chegar à conclusão se a empresa era culpada ou não. Então nós temos dois fatores, viu, na crise. Um é a crise em si, a realidade da crise, e o outro é a comunicação da crise. Nós abrimos a nossa conversa dizendo que o Flamengo demorou para se pronunciar. Nós estamos falando de um problema de comunicação, que é importantíssimo na crise. Porque os pais dos meninos que estão lá no Rio Grande do Sul, lá em Fortaleza, eles querem saber o que está ocorrendo, querem saber o que o clube está dizendo, né? No mesmo caso da Vale. Então eu acho que a análise da crise, ela é bastante complexa no momento que acontece, e ao longo dos dias a gente vai clareando certas coisas para explicar o que aconteceu. Agora, uma coisa que nós não podemos admitir é algumas pessoas hoje pela manhã, ao darem entrevistas, inclusive jogadores de futebol, disseram assim, foi uma fatalidade realmente, realmente é uma fatalidade, nós não tínhamos o que fazer. Eu não concordo com isso. Essa palavra fatalidade tem que ser usada com muito cuidado quando você tem uma crise. Por quê? Fatalidade é você estar na rua e acontecer um corpo estranho do espaço vir e lhe atingir. A fatalidade tem que ser analisada porque nós não podemos colocá-la como desculpa para eventos que poderiam, com a boa gestão de crise, serem evitados. Eu acho que é por aí. Perfeito. Tivemos as palavras aí do professor, consultor em comunicação, especialista em gestão de crises, João José Forni. Professor, muito obrigado por o senhor compartilhar os seus pensamentos aqui com os ouvintes da Rádio Cidade 94 FM. Obrigado a vocês também pela oportunidade, viu? E vamos acompanhar esse triste acontecimento que realmente o Brasil começa 2019 com 2 ou 3 fatos bastante negativos, né, do ponto de vista do cuidado que tem que ter com a vida da pessoa. Aliás, para a gente encerrar, eu vou lembrar aqui o mandamento que tem da Sociedade de Gestão de Risco da França, a Sociedade Internacional. A gestão de risco, o fundamento dela é preservar a vida humana. Né? É o que nós não estamos fazendo nesse início de ano no Brasil. É verdade, professor. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado.